quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Judas. Essa não é difícil de achar, é só você ir para Apocalipse e voltar um pouquinho que você chega em Judas. Carta de Judas, nós vamos fazer a leitura do versículo 5 ao versículo 16. Interessante, irmãos, porque eu posso dizer que esse foi um dos sermões mais difíceis que eu já tive que fazer. Aí você pergunta assim, por que, pastor? O texto é difícil de entender? Não é. Quando você colocar o olho nele aqui, você vai ver que ele é até que fácil de entender, não tem muita burocracia não. Mas você vai perceber que ele é um texto muito rico de informação. Então são poucos versículos, é do 5 ao 16, mas é um texto muito rico. Eu passei a semana agarrada com esse texto. Eu comecei a estudar o texto terça-feira, início da semana. Eu só vim finalizar ele hoje. Passei a semana todinha agarrado com esse texto. Eu falei para minha esposa em casa, rapaz, o negócio aqui está demorando. Aí ela disse assim para mim, então desista, vá para outro. Aí eu disse, não posso. Tem que ir no texto difícil também, não posso só pregar o texto fácil. Então, aí terminamos, estamos aqui com o sermão. Qualquer dúvida que ficar no final, procure os eruditos, presbítero Igor, presbítero Moisés, procure o conselho, e aí você tira as dúvidas com eles, tá bom? O microfone dá um pouquinho de microfonia, a Nata está mexendo ali. Judas, nós vamos fazer a leitura do versículo 5 ao versículo de número 16, e você vai então entender por que o pastor sofreu tanto para fazer esse sermão. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros,
por motivos interesseiros. Vamos lá, né? No meio da verdadeira igreja, existem homens fiéis, homens levantados por Deus, homens escolhidos pelo poder do Senhor para ensinar, para doutrinar, para cuidar, para pastorear as ovelhas de Jesus Cristo. E isso não de qualquer forma, mas com zelo, com paciência e com muita dedicação. Os pastores fiéis, eles existem, e eles são verdadeiras bênçãos que Deus entrega para o seu povo, justamente porque o chamado deles não vem dos homens, mas vem do Senhor. Só que ao mesmo tempo em que existem pastores fiéis, líderes abençoados, comprometidos com a palavra, comprometidos com o evangelho, ao mesmo tempo, também existem falsos pastores. Existem nesse mundo, nessa terra, nesse Brasil, por aí afora, falsos profetas, homens que são levantados não por Deus, mas que são erguidos por Satanás para enganar, para roubar, para maltratar a igreja de Cristo e para fazer com que os ímpios permaneçam na impiedade, longe do Senhor. Acerca desses homens perversos e enganadores, as Escrituras não ficam caladas, mas elas apresentam uma forte declaração. Declaração essa que inclusive se encontra no texto que nós acabamos de ler. Inicialmente, meus irmãos, a intenção de Judas ao escrever essa carta era tratar sobre a salvação. Ele queria falar sobre a salvação pela graça que acontece mediante a fé em Cristo Jesus. Salvação que é garantida pelo poder do Espírito Santo. Mas por uma questão de extrema necessidade daquele povo, Judas muda o foco da sua carta para combater com força, com autoridade, com palavras escandalosas. Ele muda o foco da sua escrita para combater falsos mestres que estavam ameaçando aquelas igrejas, que estavam trazendo o risco daquele povo se enveredar por falsidade, por enganação, por doutrinas mentirosas. No versículo 4, se você observar, onde nós já expomos em outro sermão, perceba que ele afirma que esses indivíduos se infiltraram na igreja, entraram na igreja de maneira dissimulada, sem que ninguém percebesse, se infiltrando às escondidas, promovendo um ensino mentiroso, que promovia não a santificação, mas a libertinagem, a imoralidade, o pecado no meio da igreja. A partir de agora, Judas então apresentará uma declaração extremamente forte sobre esses homens perversos. Dessa forma, meus irmãos, é sobre isso que nós iremos meditar nessa noite. A declaração das Escrituras sobre os falsos profetas. A declaração das Escrituras sobre os falsos profetas. E diante desse texto eu queria trazer duas coisas que o texto declara. As Escrituras declaram, em primeiro lugar, que os falsos profetas serão condenados por Deus. Os falsos profetas serão condenados por Deus. Você vai encontrar essa ideia do versículo 5 ao versículo 7, como também nos versículos 14 e 15. Então vá acompanhando comigo em sua Bíblia. Versículos 5 ao 7 e versículos 14 e 15. Após declarar no versículo de número 4 que os falsos profetas negam o senhorio de Cristo com os seus ensinos mentirosos e com uma vida pecaminosa, agora, no versículo de número 5, Judas deixa claro que as Escrituras mostram enfaticamente que Deus sempre puniu, Deus sempre condenou esse tipo de gente. A própria palavra de Deus evidencia que os homens que distorcem a verdade e vivem abraçados com o pecado, nunca ficarão impunes diante daquele que é o justo juiz de todo o universo. O que Judas faz então é se utilizar de 3 acontecimentos históricos para dar o exemplo do que Deus faz com as pessoas que são semelhantes aos falsos profetas. Ele vai dizer: eu vou mostrar para vocês o que é que Deus faz
com o povo que caminha como esses falsos profetas. Eu vou dar 3 exemplos. Perceba que ele diz: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas. Isso nos mostra que o que Judas fala aqui nesse texto, nesse momento, não era nenhuma novidade para aqueles crentes que estavam recebendo essa carta. Basicamente, o que Judas diz é: o que eu vou falar agora, o que eu vou declarar para vocês, vocês já sabem. Não é nada novo, vocês sabem, vocês já estão cientes de tudo, mas eu preciso lembrá-los dessas informações muito importantes. E embora isso aqui seja claramente um lembrete, obviamente se tratava de uma exortação muito importante para aqueles crentes. Mas do que é então que esses irmãos precisavam lembrar? Qual era o acontecimento? Na verdade são 3 acontecimentos históricos. O primeiro está na sequência do versículo 5, se você observar. Judas diz: quero, pois, lembrar-vos que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas está falando da grande história do Êxodo, onde o Senhor, por meio do profeta Moisés, libertou o povo da terra do Egito, conduzindo esse povo, milhares e milhares de pessoas, conduzindo todos eles para a terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Só que muitos dentre o povo não chegaram a Canaã. Muitos dentre o povo nem sequer chegaram a contemplar a terra prometida, porque morreram no deserto, porque foram destruídos por Deus, porque foram condenados pela ira do Senhor. Mas a pergunta é: por que isso aconteceu? O texto responde: porque eles não creram, porque viveram como incrédulos, sendo infiéis, sendo desobedientes diante da lei de Deus. Sim, é fato que Deus mostrou o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia aos descendentes de Abraão, libertando-os do cativeiro egípcio. Mas muitos deles, apesar disso, muitos deles foram destruídos, arruinados, condenados por Deus, por causa da sua incredulidade. No versículo 6, Judas apresenta o segundo exemplo. O texto diz: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Aqui o texto se refere à queda dos anjos rebeldes. Originalmente, é acreditado que Satanás, ele era um querubim, criado por Deus, santo, livre, poderoso, com grande glória para o que ele era. Só que em determinado momento, Satanás se envaideceu. Satanás se tornou orgulhoso, soberbo, invejoso e quis tomar o lugar de Deus no trono do universo. Não somente ele, mas diversos outros anjos também seguiram pelo mesmo caminho, se rebelando contra a autoridade do Senhor. Esse aqui é o significado da frase: eles não guardaram o seu estado original. Esses anjos eram originalmente santos, originalmente sem pecados, em grande glória, louvando a Deus, mas eles se perverteram, eles abraçaram a iniquidade, eles se afundaram no pecado, eles não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade. Deus deu uma autoridade a eles, mas estabeleceu o limite dela. Ela não podia ir para qualquer lugar. A autoridade de vocês está restrita aqui, e eles não se contentaram com isso. Eles quiseram mais autoridade, mais glória. Sabe por quê? Porque eles quiseram ter a autoridade de Deus. Eles quiseram a posição de Deus. O texto diz que eles abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, eles abandonaram o estado em que foram criados. Eles deixaram a sua morada original, o lugar ao qual eles pertenciam pela vontade de Deus, desejando ser maiores que o Todo-Poderoso. Eles saíram dessa morada porque eles queriam ser maiores que Deus. Por isso, como afirma o texto, na sequência do versículo 6, Deus tem guardado esses anjos sob trevas, em algemas eternas,
para o juízo do grande dia. Perceba que há um jogo de palavras aqui, porque os anjos que não guardaram o seu estado original, agora foram guardados. Mas guardados para quê? Para as trevas. Eles não guardaram o estado de santidade, de obediência, e por causa disso, agora são guardados sob trevas para o juízo. Isso significa dizer que o Senhor expulsou para sempre esses anjos do céu, da sua presença, confirmando a sua rebeldia, ou seja, Satanás e os demais anjos caídos, conhecidos como demônios, já foram condenados, já foram sentenciados a passar a eternidade no inferno. Eles estão presos em algemas eternas. Isso aqui não quer dizer que eles estão presos num lugar específico, numa cadeia específica, não, mas significa dizer que eles estão debaixo do controle de Deus, algemados por Deus, onde não há chance de arrependimento para eles. Não existe uma segunda chance para Satanás e os demônios, porque quando Jesus Cristo retornar, Satanás e todos os outros demônios certamente serão lançados no fogo do inferno para condenação. Esse será, como diz o texto, o juízo do grande dia. E que dia é esse? É o dia da volta de Cristo, quando Ele virá para julgar todas as coisas. Lembre-se que quando aparece, naquele momento, quando aparece algum mal-assombro dentro de casa, a gente tem o costume de dizer o quê? Está amarrado, a gente diz, né? E se você parar para pensar, está mesmo. Não porque você está amarrando ninguém, mas porque Satanás já foi derrotado. Satanás já foi amarrado, ele já foi acorrentado ao seu destino eterno de condenação. No versículo 7, Judas apresenta então o seu terceiro exemplo. Ele falou sobre Israel, falou sobre os anjos caídos, e agora ele fala sobre o pecado de Sodoma e Gomorra. O texto afirma que Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, aqui é a ideia de que você tinha Sodoma e Gomorra e algumas vilas ao redor delas, que estavam ligadas a elas. O texto diz que Sodoma, Gomorra e essas cidades se entregaram à prostituição. A palavra grega, lembre-se sempre que o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra grega, traduzida aqui como prostituição, ela se deriva de uma palavra comumente utilizada no Novo Testamento para se referir a todo tipo de imoralidade sexual. Lembrando, mais uma vez, a palavra prostituição que aparece aqui, ela é derivada de uma palavra que surge normalmente no Novo Testamento para falar de todo tipo de imoralidade sexual. Todo tipo, qualquer tipo. Só que uma coisa interessante, porque aqui Judas tem em mente um tipo específico de imoralidade sexual. Ele não está falando de todo o tipo, ele tem em mente um tipo específico, um tipo. O que fica claro quando ele diz, se você perceber, que os moradores dessas cidades seguiram após outra carne. Essa expressão é crucial para você entender o que Judas está querendo dizer aqui. Vamos lá. A palavra carne que aparece aqui, ela se refere ao nosso corpo. Corpo literal, tá certo? O seu corpo. E no contexto que ela aparece aqui, se refere ao nosso corpo sendo utilizado como um instrumento de pecado. A palavra carne aqui significa o seu corpo sendo utilizado como um instrumento de pecado. Inclusive, Judas usa essa mesma ideia em outros momentos da sua carta. E a expressão que aparece aqui, seguir após algo, significa ir atrás de uma determinada coisa. Você lembra quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, então seguir após alguma coisa é você ir atrás, é você buscar, é você ir atrás daquela determinada coisa. Dessa forma, juntando todos esses significados aqui, em outras palavras, Judas está dizendo que os moradores daquelas cidades perseguiram, correram atrás, desejaram um corpo, literalmente, um corpo que eles não deveriam desejar e nem tocar. Eles desejaram, eles perseguiram, eles quiseram tocar em um corpo que não deveria ser tocado nem desejado por eles. Lembre-se que lá em Gênesis, o texto afirma que dois anjos
foram até a casa de Ló, em Sodoma, aparecendo em forma física, como 2 homens. Então aqueles anjos estavam ali em Sodoma, e quando você olhava para eles, você via 2 homens. E os moradores de Sodoma quiseram invadir a casa de Ló, sabe para quê? Para abusar, para estuprar aqueles 2 homens. Eles queriam estuprar, cometer violência sexual contra o corpo masculino daqueles 2 anjos naquele momento. Perceba então que, além do pecado de abuso e de violência sexual, os homens de Sodoma também cometiam o pecado da homossexualidade. Porque ao invés deles desejarem somente o corpo feminino como homens, deveriam desejar somente o corpo feminino, eles também desejavam, não somente naquele momento, mas em todos os momentos possíveis, eles também desejavam o corpo masculino. Não é à toa que eles queriam invadir a casa de Ló para abusar dos 2 homens. Eles dizem: traga esses 2 homens que aí estão, para que nós abusemos deles. Do mesmo modo que Satanás e os seus anjos se rebelaram contra a ordem estabelecida pelo Criador, querendo mais glória para si mesmos, querendo mais autoridade, da mesma forma, os homens de Sodoma desconsideraram a ordem natural da criação de Deus e praticaram relações sexuais ilícitas, homoafetivas. O final do versículo 7 afirma que essas cidades foram condenadas, destruídas por Deus, com fogo descendo do céu, sendo elas também jogadas no fogo eterno. E o texto diz que elas servem como exemplo de que o Senhor continua punindo o pecado. E esse ponto sobre a condenação dos falsos profetas culmina então na declaração que se encontra nos versículos 14 e 15, se você observar. Perceba que Judas declara que Enoque profetizou acerca desses falsos mestres, profetizou acerca dos falsos profetas. Esse aqui é o mesmo Enoque que aparece lá no capítulo 5 de Gênesis, a 7ª geração depois de Adão, sendo descrito como o homem que andou com Deus. E que também aparece no capítulo 11 de Hebreus, onde o texto nos informa que ele agradou a Deus com a sua vida, sendo abençoado de tal forma que foi arrebatado aos céus, sem experimentar da morte. Judas então nos informa que esse Enoque, antes de subir aos céus, antes de ser trasladado, arrebatado, ele profetizou, afirmando que o Senhor viria, chegaria o dia em que o Senhor viria entre as suas santas miríades, ou seja, na glória dos seus santos anjos, para quê? Para exercer juízo contra todos os pecadores incrédulos. E qual Senhor é esse que Enoque está falando? É o Senhor Jesus, aquele que haverá de chegar com os seus anjos na glória do Pai para julgar todas as coisas. E o versículo 15 nos informa que quando Cristo vier para julgar, Ele deixará todos os ímpios convictos dos seus pecados. Ou seja, esses ímpios saberão de uma vez por todas que são culpados de todas as obras ímpias e de todas as palavras insolentes, pecaminosas, blasfemas que proferiram contra Deus ao longo de suas vidas. Nesse dia, claro, de maneira tardia, onde não vai ter mais jeito, eles enxergarão seus pecados. Eles tiveram a vida toda para saber que estavam pecando e que precisavam se arrepender, mas eles não fizeram isso. No dia do Senhor, eles enxergarão os pecados, mas eles ficarão calados diante da iminente condenação da mão de Deus. Não haverá desculpas, nem tampouco haverá uma segunda chance. Os israelitas incrédulos foram condenados. Os anjos rebeldes foram condenados. Os habitantes de Sodoma e Gomorra foram condenados. Da mesma forma, o Senhor condenará os falsos profetas no dia do juízo final. Oh, meus queridos irmãos, erra quem pensa que Deus passa a mão na cabeça de pecador que não se arrepende.
Somente os pecadores arrependidos sinceramente de todo o coração, somente esses pecadores arrependidos, transformados pelo poder do Evangelho, somente eles habitarão no novo céu e na nova terra, que serão instaurados quando Cristo retornar. Somente os pecadores arrependidos gozarão de uma eternidade de descanso e de alegria na presença do Senhor. Somente os fiéis a Cristo, os crentes em Cristo, os servos de Cristo, somente eles passarão a eternidade na presença de Jesus. Os incrédulos, os rebeldes e os imorais serão todos jogados no fogo do inferno. Muitos deles são falsos mestres, falsos profetas, que fingem vir em nome de Deus, mas que na verdade são inimigos de Cristo, pregando mentiras, falsidades, heresias, dando um mau testemunho, vivendo na hipocrisia. Todos esses falsos pastores serão consumidos pela ira de Deus, que, como diz o apóstolo Paulo, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Tudo isso acontecerá, meus irmãos, no grande e terrível dia do Senhor, quando Jesus Cristo surgir, rasgando os céus, na glória do Pai, na glória dos anjos que os servem, para julgar todas as nações. Diz a palavra que nesse dia, glorioso dia, nesse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. A declaração das Escrituras sobre os falsos profetas. Nós acabamos de ver que elas declaram que eles serão condenados. E, em segundo lugar, as Escrituras declaram que eles, os falsos profetas, têm um caráter reprovável. Eles têm um caráter reprovável. Essa ideia se encontra do versículo 8 ao versículo 13, e também no versículo 16, que é o último. Versículo 8 a 13, depois no versículo 16. A partir do versículo de número 8, Judas não está mais focando em falar que esses falsos profetas serão condenados. Agora, a intenção dele é mostrar como esses homens têm um caráter sujo. Como eles têm um caráter completamente reprovável diante de Deus. Já de início, o texto afirma que eles são sonhadores alucinados. Isso aqui pode significar pelo menos duas coisas. Primeiro, se refere ao fato de que esses homens estavam com a mente deles tão cauterizada em suas práticas imorais, pecaminosas, que eles viviam como pessoas adormecidas. Essa é a ideia do pecador longe de Jesus. Ele está tão adormecido, dormente espiritualmente. Sabe quando você fica com o braço na posição errada, você vai mover, ele está dormente? Mesma ideia. Dormente espiritualmente, que nem percebe a profundidade da escuridão, da treva, da iniquidade na qual está inserido. Essa é a primeira ideia. Segundo, essa expressão também se refere ao fato de que esses homens afirmavam que Deus os havia dado novas revelações. Você já viu isso em algum lugar? Hoje em dia não tem não, né? Tem um bocado. Novas revelações. Deixa eu dizer outra coisa que parece que não é velha, né? Que vinham mediante sonhos. Eles chegavam no meio da igreja e diziam assim: o Senhor falou comigo em sonho. Eu tive um sonho, ó. E agora eu vou trazer uma revelação de Deus para a igreja, porque Deus falou comigo em sonho. E eles falavam isso para quê? Tudo para que a igreja fosse enganada, para que ela acreditasse que eles realmente eram homens de Deus. O povo olhava e dizia: rapaz, que homem santo, né? Deus fala com ele nos sonhos, ele vai dormir e Deus está lá conversando com ele a noite todinha. Só que o ensino deles era contrário à verdadeira palavra de Deus. Eles viam que essa conversa de que estavam sonhando, e o que eles falavam era tudo mentira. Eles pregavam mentiras, verdadeiras alucinações, loucuras, coisas sem sentido bíblico. É por isso que Judas os chama de sonhadores alucinados. A ideia é lelé da cuca mesmo. Na sequência do versículo 8, Judas diz 3 coisas sobre o caráter desses homens. Se você observar, é possível perceber que Judas gosta muito do número 3. Então ele vive argumentando aqui usando 3 coisas, 3 grupos disso, 3 grupos daquilo. Primeiro, esses homens contaminam a carne, diz o texto.
Isso aponta para o fato de que aqueles homens viviam na imoralidade, inclusive na imoralidade sexual, que é comentado anteriormente, contaminando-se com tudo que é imoral, assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra. No início dessa carta, Judas nos conta que esses falsos profetas se utilizavam da graça de Deus como desculpa para viver no pecado. Eles diziam o seguinte: olha, Deus não é gracioso, a salvação não é pela graça, não é garantida, então viva do jeito que você quiser, beba cachaça toda hora, saia com várias mulheres, use droga, fique embriagado, faça o que você quiser, porque a salvação é pela graça, então você pode viver a vida do jeito que você quer. Mas os falsos profetas, diz o texto, não só vivem na imoralidade, mas eles também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Judas está nos dizendo que esses homens ímpios, assim como Satanás e os anjos caídos, eles rejeitam a autoridade. Autoridade de quem? A autoridade de Deus. Eles rejeitam a autoridade de Deus sobre o mundo. Eles rejeitam a autoridade de Deus sobre a igreja. Eles rejeitam o senhorio de Cristo. Eles rejeitam a soberania de Cristo. Eles rejeitam a autoridade da palavra de Deus. Mas não só isso, porque esses homens também não eram submissos. A ideia aqui é que eles não eram submissos às autoridades da igreja. Nesse tempo aqui, os apóstolos, os pastores, os presbíteros, os líderes que Deus levantou para pastorear o povo, eles não eram submissos a esses líderes. Eles difamavam, eles falavam mal do pastor pelas costas, eles falavam mal dos presbíteros pelas costas, eles inventavam mentiras sobre a liderança da igreja, para que aquela liderança caísse em descrédito. Assim como o povo de Israel no deserto, esses falsos profetas se levantavam, batiam no peito para contrariar a liderança espiritual instituída por Deus, difamando os apóstolos, os pastores, os presbíteros, os diáconos e todos os demais homens de Deus responsabilizados pelo cuidado da igreja. Essa grande acusação, ela continua no versículo 9, só que aqui é necessário nós fazermos uma observação muito importante. Eu vou até tomar uma água. É necessário nós fazermos uma observação, porque esse texto de Judas carrega consigo uma característica, no mínimo, intrigante, que foi um dos motivos de me fazer passar a semana agarrado com ele. Que característica é essa, pastor? Preste bem atenção, tá certo? Por 2 vezes, nessa porção do texto, Judas faz citações de livros apócrifos. Por 2 vezes, ele faz citações de livros apócrifos. Lembrando que um livro apócrifo se trata de um material que foi escrito com o propósito de ser algo bíblico, mas que nunca foi aceito pela verdadeira igreja como parte da Bíblia. Justamente porque esse material não foi inspirado pelo Espírito Santo. Os 66 livros que compõem a nossa Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, eles tiveram origem não nos homens, mas em Deus, na mente de Deus. Inclusive, a palavra apócrifo significa algo como sem autoridade e sem inspiração divina. Logo, o que é que você conclui? Que um livro apócrifo não é palavra de Deus. Todos os livros que nós temos aqui, esses 66, são palavra de Deus, só que um livro apócrifo não é, e existem muitos. Só que aí entra o problema, porque Judas faz citação de 2 livros apócrifos aqui. A primeira citação, nós já vimos, você não percebeu, mas nós já vimos, que se encontra nos versículos 14 e 15, onde existe uma declaração a respeito de uma profecia feita por Enoque. Essa profecia não se encontra no Antigo Testamento. Essa profecia se encontra originalmente em um livro apócrifo chamado, sabe o quê? Apocalipse de Enoque. É um livro apócrifo, ele existe. E essa profecia se encontra lá. Primeira citação que Judas faz. A segunda citação se encontra aqui no versículo 9, onde Judas apresenta uma informação sobre Moisés que não se encontra no Antigo Testamento.
mas que tem origem também em um livro apócrifo chamado o Testamento de Moisés. E agora, pastor? Judas está dizendo o quê? Ele está dizendo que Apocalipse de Enoque e o Testamento de Moisés são livros da Bíblia? Judas está dizendo com isso que eles são palavra de Deus? Não. Presta atenção. O fato de um autor bíblico citar uma passagem de um livro apócrifo não significa dizer que tudo o que está escrito naquele livro apócrifo é verdadeiro. Se algum autor bíblico, desses que nós temos aqui, faz uma citação de um livro apócrifo, isso significa dizer, na verdade, que Deus, lembre-se que Deus é soberano, Deus usou aquele livro apócrifo para preservar uma verdade particular e específica, de forma que agora o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, resgata essa verdade ao escrevê-la em seu livro inspirado. Quer outro exemplo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em alguns momentos do Novo Testamento, ele faz citações de poetas e filósofos gregos. Nos escritos de Paulo você encontra citações de poetas e filósofos gregos. Isso não significa dizer que os escritos desses poetas e filósofos são inspirados. Não significa dizer que os materiais daqueles filósofos e poetas são palavra de Deus, mas que essas citações que Paulo faz passam a fazer parte da Bíblia ao serem mencionadas por Paulo debaixo da inspiração do Espírito Santo. Complicado, né? Mas, resumindo, as duas citações que Judas faz são verdadeiras, são informações verdadeiras e são inspiradas pelo Espírito Santo, mas os livros completos que deram origem a elas não são inspirados, não são verdadeiros em sua totalidade, apenas essas informações específicas. Esses livros que não são bíblicos apenas foram utilizados não por Judas, não por Paulo, mas por Deus para preservar uma informação. Então a ideia aqui, resumindo mais ainda, a fonte é apócrifa, mas a informação não é. A informação citada aqui, ela é verdadeira, ela é inspirada. Depois você tira dúvida aí com o pessoal. Voltemos então ao versículo 9. Lembre-se que Judas estava falando que os falsos profetas rejeitam, têm um caráter reprovável, rejeitando, difamando as autoridades da igreja. Contrariando essa atitude pecaminosa, Judas apresenta aqui então a atitude do arcanjo Miguel diante de Satanás. E é justamente aqui que surge a informação tirada de uma fonte apócrifa. Quando Moisés morreu, Satanás desejava o seu corpo. Aí você pergunta, mas para que Satanás queria o corpo de Moisés? Sabe para quê? Muito provavelmente para levar para o meio do povo de Israel e promover a idolatria do povo com aquele corpo. O povo de Israel era completamente inclinado à idolatria. Não é à toa que só bastou Moisés subir o monte para receber os 10 mandamentos. Quando desceu, o que é que encontrou? O povo lá ao redor do bezerro de ouro, adorando, dizendo, esse aqui é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Então o que é que Satanás queria? Pegar o corpo de Moisés, levar para o meio do povo e dizer, adorem Moisés, porque ele foi um grande profeta. Ele foi o libertador de Israel, vocês devem adorá-lo. Sendo assim, quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel foi enviado para pegar o seu corpo e enterrar em um local que até hoje ninguém sabe onde fica. Foi enterrado, nem procure que você não vai achar. Só que nesse momento em que Miguel está se aproximando do corpo de Moisés, Satanás surgiu, querendo levar o corpo do profeta. Foi nessa hora que começou então a super batalha, né? Pensa aqui numa briga entre Miguel, o poderoso, e também Satanás, o diabo. Foi nessa hora que eles brigaram, mas veja o que diz o final do versículo 9, olha para a sua Bíblia. O texto diz que Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. O ponto de Judas aqui é o seguinte, mesmo Miguel sendo um arcanjo santo, poderoso, general do exército de Deus, superior a Satanás, que é um anjo caído, apesar disso, perceba que Miguel não abriu a boca para xingar Satanás. Ele poderia, né, ter difamado Satanás naquela hora, tu não presta, tu é um cão sujo, mas ele não fez isso.
Ele poderia ter difamado, mas não fez. Ele poderia ter acusado o diabo de blasfêmia, porque ele estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Só que não foi isso, pelo contrário. O que foi que Miguel fez? Ele usou a autoridade de Deus para dizer: o Senhor te repreenda. É por isso, meu irmão, que você não deve ficar repreendendo o diabo por aí, porque você não tem autoridade para isso. Somente Deus tem. Então não fique repreendendo o diabo na sua casa, não. Peça para Deus repreender. Um arcanjo, veja que interessante, um arcanjo não teve coragem de difamar Satanás, embora ele fosse um anjo caído, mas Miguel foi humilde. Só que o texto diz que os falsos profetas, ao contrário de Miguel, eles têm coragem de fazer oposição a Deus, e eles têm coragem de falar mal dos líderes da igreja de Cristo, difamar os homens de Deus. No versículo 10, olha para o texto, Judas continua mostrando o caráter sujo e reprovável desses homens. Aquilo que eles não entendem, o texto diz, eles difamam, eles zombam, eles atacam. Os falsos profetas, os incrédulos, eles não entendem o evangelho, a menos que Deus os revele, a menos que o Espírito Santo ilumine suas mentes, mas senão eles não entendem. Sabe o que eles fazem? Você vê isso hoje em dia também. Eles zombam do evangelho, eles zombam da nossa fé, eles zombam do nome de Jesus, eles zombam da Bíblia, porque nunca entenderam verdadeiramente a palavra de Deus. É isso que eles fazem. Eles não entendem, aí vão lá e tiram onda, tiram sarro da sua fé, zombam de Cristo. E até mesmo aquilo que eles conseguem entender por instinto natural, diz o texto, no versículo 10, até mesmo que eles conseguem compreender de alguma forma, esses homens se corrompem nesse entendimento, agindo como animais irracionais, brutos sem razão, sem domínio próprio, se afundando no auto-engano, levando outras pessoas para o engano, provocando a própria destruição e a destruição de outras pessoas. No versículo 11, se você observar, Judas usa mais um grupo de 3 para fazer comparação com esses falsos profetas. Ele gosta de 3. Caim é citado aqui. Caim tinha uma falsa religião. Caim queria adorar a Deus do jeito que ele queria, do jeito que ele achava melhor, do seu próprio jeito. Assim era Caim, herege, uma falsa religião. Judas está dizendo que esses homens são como Caim, porque eles vivem uma religião falsa, baseada não no evangelho, mas nos seus próprios corações. O texto fala de Balaão. Balaão se vendeu. Balaão aceitou dinheiro em troca de amaldiçoar o povo de Israel. O rei de Balaque chegou para ele: Balaão amaldiçoou o povo, toma aqui o dinheiro. Ele aceitou. E Judas está dizendo: esses homens são como Balaão, gananciosos, querendo explorar a igreja e obter lucro dela. Corá também é citado. Corá promoveu uma rebelião contra a liderança de Moisés no meio de Israel, e esses homens são como Corá, porque eles se rebelam contra Deus, contra os pastores, contra os presbíteros, promovendo as divisões na igreja, trazendo confusão no meio do povo de Deus. Vá olhando o texto. Nos versículos 12 e 13, Judas apresenta várias outras comparações. Os falsos profetas, diz ele, são como rochas submersas nas festas de fraternidade. Uma rocha escondida dentro d'água pode fazer um barco afundar. O barco está chegando na praia, parece que tudo está tranquilo, seguro, mas ali na água, escondida, está uma rocha que, se bater naquela embarcação, pode fazê-lo naufragar. Ali existe um perigo que está escondido. Assim eram esses homens, se infiltrando na igreja, participando das reuniões, dos cultos, dos momentos de comunhão, da Santa Ceia, fingindo ser crentes, sem qualquer tipo de vergonha ou constrangimento, quando na verdade eles eram um grande perigo escondido. Diz o texto, são pastores que cuidam apenas de si mesmos, deixando a igreja em maus tratos, deixando a igreja desamparada. Diz o texto ainda, eles são como nuvens sem água. Sabe aquela nuvem escura, que você olha para a serra, está aquela nuvem escura, bonita para chover, e você diz: rapaz, vai cair um toró, só que aí do nada ela desaparece. E o calor bate e você diz: rapaz, me fizeram de besta. A nuvem estava ali bonitinha para chover e não choveu. Assim são eles, mestres inúteis, que prometem tudo, prometem bênção, prometem chuva, prometem alegria, mas eles não entregam nada. O texto continua, eles são árvores sem fruto.
não produzem nada de bom, são árvores sem raiz, eles estão completamente mortos, não há vida espiritual neles. Versículo 13, eles são como ondas violentas, que quando chegam na beira da praia, trazem aquela espuma, aquela sujeira. Você já teve essa experiência, está na beira da praia, a onda chega trazendo sargaço, trazendo muitas vezes plástico, tampa de garrafa, lata de refrigerante, sujeira, ela vem trazendo aquela sujeira. O texto está dizendo, esses homens são assim, eles vomitam o pecado das suas atitudes, eles são perigosos como uma onda violenta, e quando eles chegam, eles só vêm trazendo sujeira. O texto diz que eles são como estrelas errantes, ou seja, estrelas cadentes, essa é a ideia aqui, perdidas, sem rumo, que surgem e logo desaparecem, sumindo na escuridão das trevas. Judas está dizendo, o destino deles é a escuridão mesmo, é o inferno. E o versículo 16 encerra, afirmando que eles só sabem reclamar da vida, são murmuradores, são ingratos, são descontentes, insatisfeitos com o que têm. Eles vivem apenas, diz o texto, para satisfazer as próprias paixões e os desejos do coração. São arrogantes, Judas diz, cheios de si, gostam de contar vantagem em alta voz, só sabem se promover, arrumar fama para si mesmos. O texto diz, eles são interesseiros, porque eles bajulam as pessoas para conseguir o que querem. Irmãos, nós precisamos entender que os falsos profetas que habitam esse mundo caído, os falsos profetas que estão dentro de muitas igrejas por aí afora, eles apenas fingem servir a Cristo. Eles podem falar como crentes, se vestir como crentes, andar no meio dos crentes, mas eles não são filhos de Deus, eles não são servos de Jesus, eles não pertencem à verdadeira igreja. Esses homens desonram a Deus com os seus ensinamentos, com as suas falsas pregações e com as suas vidas. Eles são um veneno que adoece o povo de Deus, um veneno que termina de matar aquele que já está morto em seus delitos e pecados. Eles são lobos roubadores, raposas enganadoras. A igreja de Cristo jamais pode abrir espaço para homens que vivem dessa forma. Eles precisam ser denunciados, eles precisam ser repreendidos, porque em nosso meio não deve haver espaço para mentiras. Em nosso meio não deve haver espaço para imoralidade. Sabe por quê? Porque nós devemos caminhar na verdade da palavra de Deus. Nós devemos honrar o nome do Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Nós devemos, meus irmãos, estar firmados no santo evangelho de Cristo Jesus, porque é esse evangelho que, como poder de Deus, opera a verdadeira salvação em nossa vida. Mas então, o que é que nós podemos trazer para o nosso coração? Eu queria apenas destacar algumas coisas finais. Espero que você tenha entendido porque eu passei a semana agarrado com o texto. As pessoas, elas gostam bastante de enfatizar que Deus é amor. Isso é verdade, não é mentira. A Bíblia afirma com todas as letras que Deus é amor. A essência do amor verdadeiro, a essência do amor que se manifestou em Cristo Jesus, quando este veio ao mundo para morrer no lugar de pecadores. Deus ama pecadores. Deus transforma a vida de pecadores com o seu amor maravilhoso. As pessoas gostam de dizer, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Isso não é 100% verdade. Está faltando um detalhe nessa afirmação, porque esse Deus é amoroso, esse Deus é misericordioso, esse Deus é gracioso, mas Ele é isso tudo somente para com os pecadores que se arrependem. Deus é amoroso, gracioso, bondoso, misericordioso para com os pecadores que confessam os seus pecados e os abandonam e vivem uma vida para a glória dEle. Deus abomina não somente o pecado, mas Ele abomina pecadores incrédulos. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Deus abomina os pecadores que não se arrependem. Deus não abraça um povo que o rejeita.
Deus não abraça um povo que vira as costas para a sua palavra, para a sua lei, para os seus mandamentos. O mesmo Deus que é amor é também justiça. O mesmo Deus que é amor é também ira santa e perfeita. Saiba de uma coisa, meu querido irmão, esse Deus é muito severo para com os incrédulos. Ele é muito amoroso para com o seu povo, para com a sua igreja. Isso sim ele é, mas para com os incrédulos ele é severo. Especialmente os falsos profetas que aqui foram descritos. Muitos homens hoje se denominam de pastores, ou coisa fácil que virou você abrir a boca para dizer que é pastor. Na igreja presbiteriana você tem que fazer vários processos, tem que fazer uma faculdade de 4 anos, passar pela igreja, passar pelo presbitério, ser avaliado no final. Aí tem gente que do dia para a noite abre a boca e diz: sou pastor, essa aqui é a minha igreja, vou registrar ela ali no cartório. Ou coisa fácil que virou você se denominar pastor, apóstolo, profeta, usando esses títulos como se eles fossem qualquer coisa, como se fosse um nome qualquer que você pudesse pegar e usar. Muitos sobem ao púlpito para falar sobre tudo, menos sobre o evangelho. Falam sobre prosperidade financeira, que você vai ter dinheiro, que você vai ganhar mais dinheiro. Falam sobre mensagens de autoajuda, onde eles dizem que Deus te ama muito, não importa se você está na igreja ou não, não importa se você está vivendo no evangelho ou não, Deus te ama. Mensagens que só falam sobre vencer as dificuldades da vida. O evangelho tem a ver com isso? Tem, porque Deus cuida de nós, mas não é só isso. E tem gente que só fala sobre isso. Você vai vencer o desemprego. Você vai vencer a sua doença. Você vai vencer isso, aquilo. E é só isso a mensagem. Mensagens que parecem evangelho, mas não são. É sabor evangelho. Não é evangelho. É só sabor, sabe? É tipo uma água saborizada. São mensagens feitas, não é para glorificar a Deus, mas feitas para agradar o coração dos homens. É para isso que elas existem. E é por isso que igrejas como essa são cheias, porque é isso que o povo quer ouvir. As pessoas ouvem essas mensagens, levantam a mão, dão glória a Deus, voltam para casa e continuam vivendo a mesma vida de pecado, distante de Deus. Muda nada. Vale de quê? O interesse desses falsos profetas não é pastorear a igreja. Você acha que eles são besta? Você acha que eles estão ali, né? Eu estou aqui. Não. Eles têm um interesse bem determinado, e o interesse desses homens é explorar a igreja para benefício próprio. Por que a gente tem que falar com tanta leveza, se Judas não falou? Você está vendo como Judas está falando desses homens? E por que a gente tem que tratar como se fosse um gatinho assustado? Não, são ímpios, usados por Satanás. Esses homens sobem aos púlpitos para pregar doutrinas mentirosas, afirmando que quem der mais dinheiro na igreja, mais dinheiro vai ter no bolso. Afirmando que Deus te aceita do jeito que você é e que você não precisa mudar de vida. Venha-se embora, porque Deus vai te receber de qualquer forma. Afirmando que a fé em Jesus não é suficiente para a salvação, você tem que praticar isso e aquilo. Distorcem o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, tudo isso é doutrina de demônios. Esses homens estão promovendo a adoração de Satanás. Eles são pastores do diabo. E sabe de uma coisa? Deus jogará todos esses falsos profetas no inferno. E a gente não precisa ter medo de dizer isso não, porque Judas não teve. Deus jogará todos os falsos profetas no inferno, eles vão pagar. Eles estão aproveitando agora, enriquecendo, ganhando dinheiro, comprando casa nos Estados Unidos, no exterior, na Europa, viajando para todo canto, comprando mansão, carro importado. Mas eles pagarão por todas as mentiras e enganações que promoveram nesse mundo, por todo o mal que fizeram à igreja de Cristo. Estude a Bíblia, meu irmão, sabe para quê? Para que você saiba identificar esses lobos roubadores. Crente que estuda a Bíblia não é enganado por falso profeta. Crente que estuda a Bíblia não é enganado por lobo devorador e roubador. Crente que estuda a Bíblia, quando vê um falso profeta, vê na hora, sabe na hora, porque ele não prega o evangelho. Mas não se engane, e eu queria finalizar com isso. O inferno não é só para os falsos mestres. O inferno não é só para Satanás e os seus anjos. O inferno é para todos os incrédulos diante de Deus. Tenha cuidado, meu querido irmão. Sonde o seu coração com toda sinceridade, porque com Deus ninguém brinca. As pessoas gostam de brincar com Deus, e eu vejo várias pessoas brincando com Deus todo dia, toda hora. Mas com Deus ninguém brinca.
Deus é amoroso, Deus é gracioso, mas Ele é ira. Nós não podemos separar quem Ele é. Nós não podemos dizer que Ele é somente ira, mas também não podemos dizer que Ele é somente amor. Tem muita gente que gosta de brincar, de ser crente. Ser crente virou moda. Abra a internet e procure. Mega igrejas, com até sala VIP dentro, para quem é mais famoso. Mega igrejas que parecem mais salões de festa, parecem mais clubes para uma promoção de recreação. Ser crente virou brincadeira. Ser crente virou brincadeira. Muita gente brinca de ser crente, diz que ama Jesus, mas muitas vezes não pisa numa igreja direito, numa igreja séria. Se for numa igreja falsa, ele pisa, né? Porque ele gosta, mas numa igreja séria ele não pisa. Tem gente que diz, eu sou crente, mas vive fazendo tudo que não presta. Você vai encontrar gente que diz que é crente, mas vive tomando cachaça, se embriagando, vive indo para as festas da cidade. Eu nunca vi uma cidade para ter tanta festa feita de Gravatá. O carnaval acabou agora, e eu ainda escuto o som tocando lá de casa. Não sei de onde vem essas festas, mas tem. Vive mentindo, enganando as pessoas. Tem a boca suja. Você já viu crente com boca suja? Existe, né? Entre aspas, porque crente não tem boca suja. O povo que diz, eu sou crente, mas passa a semana, não ora. Já viu crente que não ora? Não existe crente que não ora. Eu sou crente, mas passa a semana, não lê a Bíblia. Já viu crente que não lê a Bíblia? Não existe também. Eu sou crente, mas vivo na prostituição. A minha prostituição aqui que foi citada em Sodoma e Gomorra, namora um, namora outro, fica com um, fica com outro, e assim vai o resto da vida. Eu sou crente, mas tudo que é sensualidade existe na vida dessa pessoa. Dentro de casa, no meio da rua, na rede social. Pessoas que vivem assim e não se arrependem. Quando há arrependimento, há salvação, graça de Deus, ela é maior que os nossos pecados. Só que as pessoas que vivem assim e não se arrependem, elas serão todas jogadas no inferno. Não existe purgatório, meu irmão. Não existe um meio termo. Existe o inferno e o céu. Se você conseguir me provar biblicamente que existe outra coisa, ok, mas não tem. O inferno foi preparado para o diabo, para os seus anjos e para os pecadores que não se arrependem. Você é crente, meu irmão? Amém? Amém. Então mostre isso na sua vida. Não é para mostrar ao pastor, ao presbítero, aos irmãos da igreja. Não. Mostre isso para Deus. Quando ninguém estiver vendo, só Deus. Leia a sua Bíblia na sua casa todos os dias. Passe tempo em oração todos os dias. Venha para a igreja todos os domingos, mas não é para bater ponto, não, ali, pastor, eu estou indo para a igreja. Não é para isso não, meu irmão. Você tem que vir para a igreja adorar a Deus. Porque o dia do Senhor é reservado para isso. Trabalhe no reino de Deus, sirva a Deus na igreja. Viva em santidade diante do Senhor. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Aqueles que querem ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Se alguém quer seguir a Cristo, precisa negar a si mesmo, carregar a sua cruz todos os dias e assim segui-lo de todo o coração. Quando Jesus Cristo voltar, os falsos mestres e todos os ímpios serão condenados. Mas nós, meus irmãos, descansaremos com o Senhor por toda a eternidade. Nós ouviremos Ele dizer, venham benditos do meu Pai, há lugar para vocês. Vocês que foram transformados pelo poder do Evangelho. Vocês que se arrependeram, que creram. Vocês que viveram a vida para a minha glória.